Ronaldo Abranches. Sou eu. Olá você que está na rede e também adora ver bola na rede. Está começando o programa Bola na Rede. Aqui você tem o que de mais importante aconteceu ou acontecerá no esporte, com destaque para a grande paixão do futebol. São destaques do programa de hoje, na crônica do professor Ronaldo Abranches, sobre as mãos de Jesus, uma chuva de graças cai sobre o Flamengo. Libertadores, que loucura é essa? Imagens e fatos da grande decisão. Futebol é o único esporte que pode proporcionar uma situação como a de sábado. Brasileirão, após a definição do campeão, o foco vai para a parte de baixo da tabela. Quem vai para a segunda divisão? O que vem por aí? Quais os jogos que serão destaques no Brasileirão na próxima rodada? Tem time que ainda não caiu, mas está andando na beirada da segundona. Será que vai dessa vez? No apito final, para quem será o cartão amarelo e o cartão vermelho dessa semana? Um programa aí dedicado à grande nação rubro-negra. Estou aqui, homenageando aí essa grande nação rubro-negra, campeã da Libertadores, bicampeã da Libertadores e também já campeão do Brasileirão 2019. Esses são os destaques que você vê aqui no programa Bola na Rede, na TV que pega em seu celular. Por vários motivos, não pude ir pessoalmente em Lima, no Peru, mas não aceitei ficar fora do clima de uma decisão aguardada por 38 anos. Um sábado com sol carioca e uma grande decisão continental. O mais belo e importante templo não poderia ficar de fora. O Maracanã estava no clima da grande decisão. O ritual era o mesmo, o seu entorno já coberto de vermelho e preto, e uma empolgação contagiante caminha em direção ao maior do mundo, como uma procissão onde a paixão é cultuada. A entrada segue o ritual de uma verdadeira religião, onde os fiéis entoavam os hinos com palavras de fé e exaltação. O templo vai se enchendo e a hora do culto se aproxima. Os desavisados acreditariam que ali estava acontecendo a grande decisão, mas não. O estádio Monumental em Lima fica a 4.846 quilômetros do grande templo. Fato que somente uma grande religião poderia proporcionar. Os times entram em campo, os fiéis rezam, pois a situação não estava bem. O time estava diferente, estranho. O time argentino mais parecia o Flamengo do Brasileirão, sufocando e reduzindo o espaço de jogo. As preces aumentam, mas o pecado acontece logo aos 14 minutos. River 1-0. Pior, mantém a pegada de marcação, deixando o time do Flamengo nervoso, com as esperanças Gabigol e Bruno Henrique apagados. O tempo passa, até que o sino bate, e tudo paralisa para o intervalo. Os fiéis tentam acreditar no milagre do tipo: Jesus vai resolver no vestiário. João de Deus, seu auxiliar, vai ajudá-lo na salvação. Durante o intervalo, o mega telão cultua os consagrados Zico e demais eternizados nessa religião. Começa o culto. A via sacra continua. O time não se acerta. O tempo passa. Os fiéis parecem perder a fé. Alguns começam a dura via crucis de retirada
para uma pesada caminhada com as várias histórias de cheirinho e angústia. A noite chega e com ela uma suave chuva começa a cair sobre o templo. Com a chuva, o prenúncio que aquela noite que acabara de iniciar seria uma chuva de graças. Além da espera de 38 anos, ainda teve que esperar por 89 minutos de angústia e sofrimento. Mas a fé vence a teoria, a paixão vence a desilusão. Em apenas 3 minutos, um êxtase toma conta do templo e tudo muda, tudo se transforma. A cerveja vira chuva, a tensão vira exaltação. A maioria entra em um processo de transe. Jesus e seus 11 discípulos fazem o milagre acontecer. Os argentinos estão incrédulos pelo que acontece. Uma energia cósmica muda a história da razão para a emoção, da fé e da paixão. Flamengo muito mais que o mais querido. Uma verdadeira religião. A chuva não se contém. Chega o domingo, onde a TV intercala imagens do criador do Domingo Legal, que subiu aos céus, enquanto Jesus e seus discípulos descem para pisar em solo brasileiro em um domingo mais que legal. Um domingo que reservava novas graças. À tarde, mais um título cai de graça, sem precisar pisar em campo. É mais uma graça que despeja sobre a multidão de rubro-negros, que intercala o grito de campeão da América com o heptacampeão brasileiro. Uma verdadeira overdose de graças, de alegria, em um final de semana inesquecível. Pelo menos esse é a minha opinião. Estamos de volta no programa Bola na Rede e nesse bloco o final de semana na rede. E para mais uma vez ajudarmos a fazer uma reflexão, uma análise, né, do final de semana no futebol, mais uma vez nosso amigo Cirineu conosco para nos ajudar aqui a ver a situação do Campeonato Brasileiro, falar um pouco sobre esse final de semana épico relacionado aí a 2 decisões. Professor Cirineu, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Ronaldo, repleto de alegria, né? Olá, amigos do Bola na Rede. Começa o programa parabenizando o time do Flamengo, a torcida do Flamengo. Excelente final de semana, com a conquista de 2 títulos no final de semana de uma vez só, né? Até um título acabou manchando a comemoração do outro, mas de qualquer forma uma conquista inédita, né? 2 títulos no final de semana é qualquer time que consegue. Histórico, isso vai demorar muito para acontecer de novo. Parabenizar a torcida do Flamengo e o time do Flamengo que realmente deu conta do recado. Legal, realmente é um final de semana diferente, um final de semana que, principalmente para a torcida do Flamengo, né, ficou realmente na história, em função dessa situação que, se analisar, é o calendário. Né? Quer dizer, o calendário e também o fato do Palmeiras não ter conseguido, né, vencer o Grêmio. Acabou acontecendo essa situação de o Flamengo ser campeão, né, da Libertadores no sábado, e no domingo a torcida estava com a cabeça no título da Libertadores e acabou sendo campeão brasileiro também. Eu, particularmente, né, estava defendendo essa hipótese, que para a nação rubro-negra seria mais interessante que o título fosse em outro momento, exatamente para curtir, né, porque ser campeão brasileiro, sobretudo no Campeonato Brasileiro, que é um dos mais difíceis, competitivo, é uma grande conquista. E acabou que esse título do Campeonato Brasileiro não teve assim a mesma intensidade que deveria ter, em função da torcida já estar
totalmente envolvida com a Libertadores. Então, pode-se dizer que a torcida não curtiu da maneira que merecia, deveria, o título brasileiro, mas são situações que acontecem. Uma situação interessante, difícil de acontecer, e aconteceu nesse final de semana. A gente já havia até previsto aqui no nosso comentário, né, no último programa, havia dito que o Grêmio tinha chance de ganhar do Palmeiras, não era nada difícil do Grêmio ganhar do Palmeiras, ganhou, fez um bom resultado, o Flamengo foi beneficiado pelo resultado, mas na realidade o Flamengo foi campeão pelo mérito dele, sim, de atingir os pontos que ele atingiu durante todo o campeonato, de chegar ao ponto que chegou. O resultado de Palmeiras e Grêmio é um resultado normal de um clássico brasileiro numa situação nessa altura do campeonato. O Palmeiras perdeu para o Grêmio como poderia perder qualquer outra partida dentro do campeonato, que é normal. O que ficou um pouco, sobressaiu um pouco mais foi o time do Flamengo, que conquistou esses pontos antecipadamente e esperou apenas um resultado para poder favorecer o título. Então, parabéns ao Flamengo, que fez Mas antes da gente falar do Campeonato Brasileiro, vamos explorar aqui, até porque uma decisão de um time brasileiro na Libertadores da América não é algo tão comum assim também. Tivemos agora essa campanha do Grêmio, que ajudou a elevar bastante o futebol brasileiro, que principalmente nessa oportunidade estava precisando, depois do 7-1, depois da Copa 2014, o futebol brasileiro ficou bastante manchado. Então, toda oportunidade, de tentar recuperar a imagem do futebol brasileiro é importante. O Grêmio ajudou demais nesse momento. E nesse ano de 2019, o Flamengo veio aí realmente demonstrando um futebol diferente, chamando a atenção, inclusive, da mídia do exterior. Então, essa foi uma grande decisão. Que bom que foi no sábado. Se fosse no meio de semana, talvez não teria a mesma penetração em relação à mídia, à participação. E foi um jogo diferente, principalmente para a torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo sabia que ia ser um jogo muito difícil em função da tradição do time do River, da força que é o futebol argentino nesse estilo de torneio. E o Flamengo jogando com muita intensidade, mesmo sabendo a dificuldade. Eu acho que a torcida do Flamengo não esperava que o Flamengo ia ter tanta dificuldade como teve. Então, eu vou separar meu comentário de duas maneiras. Primeiro, o mérito do Flamengo, nós não vamos tirar da conquista. Eu acredito que realmente, na minha opinião, o Flamengo ganhava o jogo com maior tranquilidade. Eu achava que o Flamengo, pelo futebol que estava apresentando, que vem apresentando, eu achei que fizesse um jogo melhor. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei com a pulga atrás da orelha e ainda falei no último programa. É outra escola, o time do River é uma outra escola. Uma escola diferente daquilo que o Flamengo vem enfrentando aqui no futebol brasileiro. Eu achei que o River poderia complicar, sim. E, se a gente for analisar a partida de modo geral, eu que não assisti o jogo sem emoção, sem estar envolvido pela emoção, eu vi um time do Flamengo totalmente dominado pelo River. E o primeiro tempo, principalmente. Depois da visão sua, você coloca a visão como torcedor, e eu vou colocar minha visão pura e simples, analisando pela razão. Eu vi o time do River, fez o jogo perfeito no primeiro tempo. Segundo tempo, boa parte do segundo tempo, o River conseguiu neutralizar o Flamengo. O Flamengo deu 3 chutes a gols no segundo tempo, embora teve uma chance clara de gol, perderam o gol, acho que chutou a bola em cima do goleiro. Mas, tirando o Flamengo tentou domínio territorial, mas não conseguia criar oportunidade de gols. Eu acho que a maneira com que o técnico do River, ele planejou um sistema de marcação muito interessante. Realmente, ele identificando, estudou muito, com certeza, a articulação, a maneira que o Flamengo saía da defesa para o ataque, e ele realmente conseguiu neutralizar exatamente esse potencial que o Flamengo tem, principalmente, muitas vezes, pelas extremas, os próprios laterais, muitas vezes, chegando no meio e ajudando,
fazer a transição, e ele fez com muita perfeição. Agora, exigiu isso, além de uma aplicação tática do time, né, do River muito forte, exigiu muito fisicamente. Tanto é que a gente já esperava que não era possível que o Grêmio ia aguentar essa intensidade de marcação o tempo todo. No final, um dos fatores que favoreceu o time do Flamengo foi exatamente, né, o cansaço do time do River. Então tá, o River, quando chegou nos 87 minutos de jogo, eu percebi que o River continuou jogando da mesma forma. Na minha opinião, o treinador fez algumas mexidas, para mim equivocada. A entrada do Lucas Prato prejudicou o time do River. Ele tinha que colocar, se fosse pensar mesmo em título, cara mais leve, ele tinha que ter colocado, reforçado a marcação no meio campo. O Flamengo começou a tirar os seus cabeças de área, colocando atacante. Isso poderia dar certo? Poderia dar certo. Até se você for verificar, as mudanças que o Flamengo fizeram não surtiram efeito nesse sentido não. Porque quem fez a jogada do primeiro gol, foi o próprio Bruno Henrique, que já estava em campo. Ele fez a diferença. Ele chamou 4 marcadores, deu no pé do Arrascaeta, que cruzou para o Gabigol fazer o gol. Ou seja, os 3 jogadores já estavam em campo, não mudou nada ali. Eu não percebi essa mudança. Para mim foi realmente uma diferença que esse menino tem feito, que é o Bruno Henrique. Chamou 4 marcadores e tocou a bola. Sobrou mais espaço, né? Principalmente nos 10 últimos minutos, sobrou mais espaço para o Flamengo trabalhar exatamente em função, né, do estresse, do cansaço do time do River, que não conseguia mais acompanhar tão próximo a marcação como fez o jogo exatamente. Todo. Aí o que acontece? Tomou esse gol, todo mundo sabe, quem joga futebol sabe disso. Time que está ganhando, toma um gol de empate, no finalzinho vai para pênalti, desconcentrou no jogo. A bola alçada na área do River, o zagueiro se complicou. São coisas do futebol, né? Cabeceou errado pro lado do pé esquerdo do Gabigol, que caiu no pé esquerdo dele, do jeito que caiu ele pegou. O próprio lançamento do Diego, que foi, né, na intermediária do Flamengo, foi muito mais uma bola jogada lá na frente para ver o que ia acontecer. Não foi um lançamento daqueles que o cara faz consciente. Ele jogou lá na frente. E então, aí futebol tem dessas coisas, né? Então, não adianta. Qualquer torcedor do Flamengo, você vai falar para ele. O Flamengo deu sorte nos 3 últimos minutos de jogo. O Flamengo deu sorte nos 3 últimos minutos de jogo. E ganhou o título. Isso é o mais importante. Ninguém vai lembrar de tudo isso. Vai lembrar só do título. Só do título. Mas que o Flamengo deu sorte nos 3 minutos de jogo, ele deu muita sorte. Eu não quero aqui tirar o mérito da equipe do Flamengo pelo futebol que vem sendo apresentado. A gente até esperava que o Flamengo jogasse mais. O Flamengo poderia ter jogado mais. A torcida do Flamengo já tinha entregado os pontos. A verdade é essa. E nos 3 últimos minutos, realmente a sorte virou para o lado do Flamengo e principalmente para o lado do Gabigol, que fez os 2 gols. Ele tinha que fazer aquilo. Uma bola sobrar para ele nos acréscimos. No pé esquerdo, dentro da grande área, eu vou confessar uma situação aqui, né? Estava no sábado lá no Maracanã assistindo, né, o evento FanFest, está aqui registrado. E em função, né, da situação, 1 minuto antes do gol, a gente resolveu se deslocar, porque via que não ia reverter a situação, já aproveitando para, né, a saída do Maracanã normalmente é mais tumultuada, você tem mais dificuldade, né, de acesso. A gente resolveu se deslocar, já estava se deslocando, ainda bem que ainda dentro, né, do interior ali da arquibancada, quando saiu o gol do Flamengo de empate, né, aí resolvemos voltar. Ou seja, eu estou colocando que praticamente todo mundo que estava ali já não estava acreditando mais, né? Embora na minha crônica eu, né, me referia aí aos fiéis, né, mas não estava fácil não, realmente estava difícil de acreditar. Tanto é que foi brincadeira, né, o êxtase. A torcida do Flamengo entrou em transe no momento do segundo gol. A gente via imagens assim de pessoas totalmente em transe. Tal é realmente a alegria que dominou o sentimento do rubro-negro.
Realmente, foi uma vitória, assim, inexplicável. Épica, né? Coisa bem diferente e emocionante. Para o torcedor, a melhor coisa que podia ter acontecido. Futebol tem dessas coisas. Eu sempre lembro um termo que Nelson Rodrigues, o grande Nelson Rodrigues, utilizava em situações assim, que ele chamava de sobrenatural futebol clube. O futebol tem dessas coisas. Algumas coisas acontecem, parece que estava escrito e acaba acontecendo, né? E algumas coisas são inexplicáveis. Muito bem. Passado então, né, Libertadores, nosso internauta pôde ver aí algumas imagens. Vamos agora então passar para o Campeonato Brasileiro, que aí também um desfecho muito bom para a torcida do Flamengo. Mas o Campeonato Brasileiro tem essa característica, não é só o campeão. Você tem toda a questão, né, a motivação em relação à classificação, né, para a Libertadores da América, que gera uma competição muito grande. Você tem a fuga do rebaixamento, né, para a segunda divisão, que também talvez a cada ano mais disputado. E você tem também, que não podemos, né, esquecer, que a cada posição da classificação final do Campeonato Brasileiro tem, né, uma renda extra que os clubes recebem pela sua classificação. Então, quanto mais próximo, né, aí do topo da tabela, maior o valor que os clubes recebem, que na situação, principalmente dos clubes brasileiros, isso é extremamente importante. Então, o Campeonato Brasileiro tem emoção até o final, mesmo na 34ª rodada já saindo aí o campeão. Professor Cirineu, em relação à rodada, vamos passar aqui rapidamente os resultados de ontem, né, que é a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Flamengo 4, Vasco 4, aquele jogo que foi antecipado. Santos 4, Cruzeiro 1. Cruzeiro precisando da vitória. Além de perder, ainda leva uma goleada. Então, o jogo do Cruzeiro, ganhando de 1-0, o time do Cruzeiro apresentando bem em campo, tocando bem a bola, né? O Santos, dentro da Vila Belmiro, não é fácil, o time do Santos é perigoso, né? O Cruzeiro toma 4-1 de virada em cima do Santos. Eu vejo que o Cruzeiro tem problemas na equipe dele, porque tem uma equipe de nome, uma equipe respeitada, mas porém não está jogando. Fica difícil a gente enxergar esse time do Cruzeiro na segunda divisão, com o plantel que tem. Mas do jeito que está, cada jogo não vence, empata, perde goleada, aí começa a ficar difícil. A gente faz crítica que os times estão lá embaixo. Avaí, Chapecoense, CSA, aí vem o Fluminense, Cruzeiro, Botafogo, Ceará. Se você vê o elenco desses times, esses times não tem um elenco muito bom, mas o Cruzeiro tem um elenco bom. Sim. Então o Cruzeiro é um time que a equipe do Cruzeiro é uma equipe boa, contratou jogadores bons, tem jogadores bons, então aí isso existe uma diferença. Por exemplo, Botafogo e Fluminense, o Fluminense talvez de nome melhor do que o Botafogo, né? Tem um elenco talvez um pouco melhor de nome, né? Mas não vem apresentando bom futebol. Agora o Cruzeiro tem um elenco muito bom que não justifica ele estar nessa posição. Algum problema mais sério acontece dentro do Cruzeiro. Problemas internos, né? Exatamente. Esse resultado aí de Santos 4, Cruzeiro 1, elevou o Santos para a segunda divisão. Hoje, a segunda colocação. Hoje o Santos é o vice-líder. Então isso aí também representa renda, receita, né? Outro jogo, o jogo dos Atléticos, né? Atlético Mineiro 0, Atlético Paranaense 1, mais uma derrota do Atlético. Eu vejo que o Atlético vai acabar, acho que ele não consiga cair para a segunda divisão, mas realmente uma campanha horrível do Atlético. Exatamente, uma campanha em casa. O Atlético Paranaense vem pregando aí, né? É um fenômeno a ser estudado, né? Tá jogando aí diferente, está fazendo a diferença, mas ainda assim o Atlético Mineiro não poderia perder em casa. Em casa. Ele tem que jogar mais, está jogando muito pouco. Um outro jogo que o Cirineu gostou muito do resultado, com certeza. Botafogo em casa 1, Corinthians 0. O Corinthians mais uma derrota, está ali segurando ali na classificação da Libertadores, levando
sério risco, de repente, não conseguir classificar, e uma vitória extremamente importante para o Botafogo respirar. O Ronaldo, esse jogo aí você avalia bem. O Corinthians jogou como ele vem jogando sempre. Não tem, o Corinthians joga, toca a bola, não chuta no gol. Um time que não tem assim, não oferece perigo ao adversário. Não leva o time adversário a sofrer, né? Um time de nome, um time que tem jogadores bons. Eu acho que contratou mal alguns nomes, sim, mas ainda assim, se você comparar o elenco do Corinthians com o elenco do Botafogo, o Corinthians é muito superior ao time do Botafogo. Mas não está jogando o futebol que precisa jogar. Você põe Wagner Love, jogou com 2 centroavantes, né? E 2 centroavantes, o Botafogo não tem nenhum parecido com eles. O Wagner Love e o... Aí não adianta você ter 2 centroavantes na frente e o time não conseguir criar. Tem criação. Joga com 3 cabeças de área. Eu costumo usar o seguinte termo: 3 cabeças de área, cabeça de bagre, que não sabe dar um passo, não sabe chutar no gol, não sabe chegar na área. Futebol moderno não existe isso mais. Então o Corinthians tem que melhorar isso. E o Botafogo fez a parte dele. Ainda bem que fez a parte dele. Foi um alívio para os botafoguenses. Ainda bem que ele conseguiu achar um gol, achou o gol, continuou jogando da maneira com que ele vem jogando no campeonato a vida inteira. Só que ontem ele doou um pouquinho mais, né? Mas o Corinthians o Gatito não fez grandes defesas. Foi 1-0, sem grandes defesas do Gatito. Em outros jogos, o Gatito salvou o Botafogo. Dessa vez, não. Foi um jogo que realmente o Botafogo fez o gol e conseguiu dominar, segurar, né, o jogo até o final. Uma vitória extremamente importante. Um outro jogo de 7 gols, Goiás 4, Bahia 3. Os dois ali equilibrados no meio da tabela, buscando uma classificação da Libertadores, que eu acho difícil, mas conseguindo se manter na primeira divisão, que eu acho extremamente importante, e ainda garantindo aí a Sul-Americana, né? Os 2 times que estão brilhando nesse campeonato, é lógico, vamos esquecer a parte de cima, que nós já comentamos, né? Campeão, tudo. Goiás e Bahia são 2 times que vêm fazendo uma campanha. Uma boa campanha, né? Boa campanha. O outro jogo que acabou definindo, né, o campeão brasileiro 2019, Palmeiras 1, Grêmio 2. Então, o que eu falei, tratando de campeonato brasileiro, é um jogo normal. O Grêmio está subindo na tabela, todo mundo sabia que não é um jogo difícil. Palmeiras não vem. E ficou evidente que o Palmeiras não está jogando realmente para ser campeão. O Palmeiras tem que avaliar as contratações dele. Contratou muita gente, gastou, mas né, investimento alto. Aqui que eu falei e continuo falando. Né, vou voltar a falar do Flamengo, porque o Flamengo contratou e deu resultado. Dessa vez contratou certo. A gente tem que reconhecer isso. O Palmeiras vem contratando, mas não contratou as peças certas para fazer um time que faz a diferença. Tem elenco, mas não está jogando. E o Grêmio continua sendo uma boa equipe no Campeonato Brasileiro. Se o Grêmio não fizesse toda aquela estratégia de poupar seus jogadores em função da Libertadores, eu não tenho dúvida que o Grêmio estava lá em segundo colocado. Na ponta da tabela e brigando realmente para ser campeão. Outro jogo também de 2 times que estão lá no meio, Internacional 2, Fortaleza 2. O Inter brigando ainda pela Libertadores, está em 7º lugar. O Fortaleza aí buscando uma Sul-Americana, que para ele é sensacional se conseguir. Surpreendendo o Fortaleza, jogando bom futebol, encarando o Inter lá fora, estava ganhando, quem empatou foi o Inter. Diga-se de passagem, o Inter empatou 2 vezes. Então eu acho que parabéns ao Fortaleza, o Rogério Ceni fazendo um bom campeonato. Aí você vê, se o problema do Cruzeiro fosse treinador, o Rogério Ceni não estava na situação que está hoje. O time do Fortaleza, em comparação com o time do Cruzeiro, é um time bastante diferente. Então eu acho que o Cruzeiro tem problemas sérios lá dentro. É extracampo, né? Extracampo. O outro jogo de risco aí para o Ceará empatou com o São Paulo. Ceará 1, São Paulo 1. Foi um grande empate, um grande resultado para o Ceará, né? Mas embora não minimizou muito os riscos aí de rebaixamento. Já o São Paulo, mais uma vez, né? Deixou a desejar. A torcida agora está aumentando a pressão e agora a pressão está vindo um jogador extremamente caro, né? Que é o Dani Alves, e vai ter que segurar isso aí até o final do campeonato para ver uma reestruturação no próximo ano, porque realmente a torcida do São Paulo está extremamente insatisfeita. São Paulo levou sufoco do Ceará no segundo tempo todinho. Teve chance de matar o jogo no pé do Daniel Alves.
tropeçou, caiu por cima da bola, significa que o jogador não está em condições físicas de disputar um campeonato do Campeonato Brasileiro. Caiu por cima da bola o Daniel Alves, e não foi uma vez só não. Teve outra chance de matar o jogo na cara do gol, também erro de passe, e o São Paulo acabou tomando empate, foi castigado no finalzinho, último lance do jogo, e o Ceará fez a parte dele. Está tentando sair da zona de rebaixamento. Outro jogo que, embora tenha um rebaixado, o outro matematicamente não, mas a gente considera que os dois, né, já estão rebaixados. Avaí 0, Chapecoense 1. Chapecoense, embora matematicamente não está rebaixado, não vejo condições ele se safar aí da segunda divisão. É uma situação muito difícil. Isso aí é o jogo regional que vai... O outro jogo que está ainda pendente é CSA e Fluminense, jogo extremamente importante, né, para o Fluminense tentar aí sair dessa situação extremamente difícil. Essa rodada foi uma rodada de muita bola na rede, né? Foram 32 bolas na rede em 9 jogos, que dá aí uma média de 10,5 gols, ou seja, uma média altíssima nessa rodada. Ainda está faltando um jogo, né? Está faltando um jogo. Quem sabe melhora ainda mais. Sim, até ajudando um pouco das rodadas, as últimas rodadas, que o índice foi um pouco baixo. Após esses resultados, a classificação do Campeonato Brasileiro, então, ficou assim definida. Primeiro lugar, Flamengo, já campeão. Segundo lugar, o Santos, né, chegando aí à segunda colocação. Eu acho que talvez o Santos vai manter aí, pela maneira que está jogando o Palmeiras. Com certeza. O Santos vai acabar sendo aí o vice-campeão. Merece também, está jogando bem. Com 68 pontos. Terceiro lugar, o Palmeiras, com 68 também. Quarto lugar, o Grêmio, também ninguém tira o Grêmio aí, né, do G4. Quinto lugar, o Atlético Paranaense, 56 pontos. Sexto lugar, o São Paulo, com 54. Sétimo lugar, o Internacional, com 51 pontos. Oitavo lugar, o Corinthians, com 50 pontos. Lembrando que, em função do título conquistado pelo Flamengo no sábado, na Libertadores da América, abriu mais uma vaga. E então ajudou bastante o Corinthians, desde que ele se mantém aí, né? Esse é o grande drama aí da torcida corintiana. Nono lugar, o Goiás, com 46 pontos. Décimo lugar, o Bahia, com 44. Décimo primeiro, o Vasco, com 44. Décimo segundo, o Fortaleza, com 43. Décimo terceiro, o Atlético Mineiro, com 41. Décimo quarto, o Botafogo, com 39 pontos. E aí eu vejo que do 14º para baixo, o risco, né? Existe sério risco. 15º, o Ceará, com 37 pontos. 16º, o Cruzeiro, com 36. 17º, o Fluminense, com 35. Lembrando que o Fluminense tem um jogo, esse jogo contra o CSA, que se vencer, joga o Cruzeiro para baixo e sai da zona de rebaixamento. 18º, o CSA, com 29. Para mim, já está sacramentado. 19º, o Chapecoense, com 28 também. E matematicamente já rebaixado em 20º lugar na lanterna, o Avaí. Então essa é a situação, uma situação que, em termos de mudança, praticamente eu vejo que se houver, mas é na parte de baixo, com certeza nessas 4 rodadas vai ter alteração aí, um time entra, o outro sai, um entra, o outro sai. Eu acredito que essa mudança pode ocorrer na parte de baixo, né? E agora, com a vitória do Botafogo, o Botafogo dá uma respirada boa, mas você fazendo o estudo das tabelas, o que vai acontecer, né? Se você verificar bem os resultados que nós temos pela frente aí, avaliando os adversários, eu acho que o Ceará tem uns adversários mais difíceis, uma vez que vai pegar o Botafogo em casa, fora de casa no Ceará, o Botafogo em casa, jogo bastante difícil, muito difícil para o Ceará. E o Botafogo, pela tabela, eu acredito que ele tem a Chapecoense e tem o Ceará para fazer mais 6 pontos. Para ficar livre de vez, né, Ronaldo? Já que você está aí falando sobre as probabilidades, pedir para a produção colocar, né, o quadro que demonstra aí os próximos jogos. Existem outros que matematicamente têm condição ainda, possibilidade de ser rebaixado. Colocando os 4 mais próximos aí, que é Cruzeiro, Ceará, Fluminense e Botafogo, para o nosso internauta verificar
os próximos jogos, né? Qual a maior dificuldade de cada time. Então, o Cruzeiro, né? Os próximos jogos, CSA em casa, Vasco fora, Grêmio fora e o último jogo decisivo aí, pegando o Palmeiras em casa. A missão do Cruzeiro. Embora jogue em casa. Já o Ceará pega o Flamengo fora, que é na próxima quarta-feira, o Atlético Paranaense em casa, o Corinthians em casa e o Botafogo fora. Eu acho que o Ceará, a situação dele também é bem complicada, né? Muito complicada. Eu acho até mais do que o Cruzeiro. Mais do que o Cruzeiro. O Fluminense pega o Palmeiras em casa, o Avaí fora, o Fortaleza em casa e o Corinthians fora. Uma situação talvez difícil melhor também, que as outras, mas eu acho que menos pior aí do principalmente o Ceará. Vai pegar o Avaí, né? Vai pegar e o Fortaleza. Isso. São dois times. O Palmeiras e o Corinthians vai ser pedreira. Depende da situação do Corinthians que vai estar lá na final. E o Botafogo? Botafogo também. Botafogo vai pegar Chapecoense fora. Chapecoense tem jogado bem em casa. Tem. Vai pegar o Internacional em casa, o Atlético Mineiro fora, mas o Atlético não está ganhando nem em casa. E vai pegar o Ceará em casa. Esse jogo aí contra o Ceará, a última rodada, talvez seja um jogo decisivo. Sim. Em relação a isso. Então, mas se você for avaliar a tabela aí, o Botafogo está em melhor condições. Porque vai pegar em casa o Inter. Eu acho mais difícil o Ceará. É o Ceará. Tanto pelo plantel que tem, como pelos adversários. Exatamente. E se você for verificar ali, Ronaldo, todos os times vão ter uma dificuldade enorme, né, para tentar sair dessa zona de rebaixamento. Todos eles. O mais difícil para mim é o Ceará ainda. Muito bem. No próximo rodada, que é a 35ª rodada, que será no meio de semana. Então, tem os seguintes jogos: Internacional e Goiás, Chapecoense e Botafogo, Bahia e Atlético Mineiro, Corinthians e Avaí, Flamengo e Ceará, Atlético Paranaense e Grêmio, Fluminense e Palmeiras, Fortaleza e Santos, São Paulo e Vasco, Cruzeiro e CSA. Desses jogos, para você, qual aí poderia ser a maior, ou poderia ser o grande jogo, ou é a maior expectativa? Ronaldo, aí eu vou destacar ali o Fluminense e Palmeiras, um jogo extremamente importante para os dois times. O Palmeiras tem que retomar, e o Palmeiras tem que sair, e o Fluminense tem que sair da segunda divisão, e o Palmeiras tem que retomar o lugar dele, né, na tabela. Em função do tamanho do investimento, principalmente. Né? Ali o outro importante também é a Chapecoense e Botafogo. Jogo decisivo para o Botafogo, né, que não vai ser nada fácil enfrentar a Chapecoense lá em Santa Catarina, mas é um outro jogo também em destaque. E o Cruzeiro e o CSA estão brigando ali embaixo da tabela. Então, a briga embaixo está mais importante do que os demais jogos. No próximo bloco estaremos dando o apito final. Quem receberá o cartão amarelo dessa semana? Quem receberá o cartão vermelho dessa semana? Não saia da rede. Continue conectado. Voltamos já. Estamos de volta no programa Bola na Rede. E agora, o nosso bloco, o apito final. Professor Cirineu, para quem vai o cartão amarelo dessa semana? O cartão amarelo vai para a pequena parcela da torcida do Flamengo que ajudou a criar aquele tumulto no final do desfile, uma comemoração bacana, de título. O pessoal tem que aprender a respeitar. O time do Flamengo chega cansado, vai fazer um desfile, faz um desfile. Todo desfile que eu conheço até hoje tem a hora do início e tem a hora do término. Eles praticamente não queriam aceitar o término. Imagina o cansaço dos jogadores, jogo, viagem, tensão. Estava tudo planejado. Como se diz, quando o cara do Flamengo sai do desfile, que era um momento normal, um encerramento, o pessoal entra em confronto e aí depois só vê as bombas estourando e essa pequena torcida aí atrapalhou toda a festa, manchou um pouco a festa. O cartão amarelo vai para esse pessoal que continua fazendo algazarra nos estádios. O meu cartão amarelo de hoje, ou seja, um alerta, vai para a comissão técnica do Flamengo em relação à preparação agora para o Mundial. É logo em cima, dia 17 de dezembro, já tem, né, um jogo pelo Mundial.
E a gente tem observado aí nos últimos anos, principalmente quando envolve um clube brasileiro, eu fiquei muito na minha mente a última participação do Santos, quando foi para o Mundial, levou aquela goleada. Eu acho que houve uma falha estratégica de preparação. O Santos ficou durante muito tempo repoupando os jogadores, deixando os jogadores para a grande partida, e deu no que deu. Eu acho que o time do Santos tinha que competir, né? Então envolve um planejamento muito cuidadoso, que eu espero que a comissão técnica e a direção do Flamengo saiba fazer essa preparação, né, para que realmente o Flamengo possa chegar aí no Mundial realmente em condições de competir. E o cartão amarelo? Você entendeu? Para quem vai o cartão vermelho de hoje. Cartão vermelho. Olha só, eu vou dar o cartão vermelho duplo para a equipe do River e para o treinador do River, que subestimou no final da partida a equipe do Flamengo. Ele deveria ter um cuidado maior no momento em que se está disputando uma decisão, uma final de Libertadores, você com o placar a seu favor, e deu um apagão no time do River. Deu um apagão ali de 3 minutos, né? Eu acho que isso não pode acontecer. Uma decisão numa equipe, fatal, né? Não pode acontecer. Principalmente num time contra o Flamengo, com jogadores de frente. Exatamente, é o time de qualidade do Flamengo, você sabendo que o time do Flamengo é um time de qualidade, o treinador estudou o time do Flamengo. Então, ali faltou, ele mexeu errado no time, né? Você pode observar, você é flamenguista, você sabe disso, você viu que ele mexeu errado. Todo mundo vai ver que ele mexeu errado no time. E essa mexida trouxe ali um prejuízo enorme para a equipe que já estava contando com o título, né? E o time do River também, aí entra os jogadores dentro do campo, né? Quem joga bola sabe. Quem joga bola... Concentração tem que ser 100%. O jogo só termina no apito do juiz, então perdeu a concentração. Eu vou dar o cartão vermelho para os dois que realmente... ali. E quem se aproveitou, não tem aqui, né, Ronaldo? Tem um cartão vermelho, cartão amarelo, não tem um destaque. O destaque foi para o Flamengo, que ganhou e fez o papel dele. Legal. O meu cartão vermelho dessa semana vai para meia dúzia. A gente não pode dizer que é a torcida do Flamengo, mas meia dúzia de vândalos. É da torcida organizada. Normalmente, toda a torcida organizada tem lá alguns torcedores, e muitas vezes a gente nem pode chamar de torcedores, né? Que fizeram aquilo, uma festa bonita, merecida, nação rubro-negra há 38 anos entalada, né? Então extravasar, né, tudo isso, e meia dúzia ali de torcedores gerando aquele tumulto, muitas famílias, crianças, né, infelizmente. E aí, como nós estamos no país da impunidade, continua esse tipo de cena acontecendo. Então, por isso, o meu cartão vermelho vai exatamente para esses vândalos, meia dúzia só, mas não quero aqui considerar como torcedor, são vândalos. Muito bem, estamos aqui encerrando mais um programa Bola na Rede. Obrigado, meu amigo Sirineu, por mais uma vez estar aqui conosco. Eu que agradeço a participação, parabenizo aí o Flamengo pelas duas conquistas, né? E muito importante, a conquista do Campeonato Brasileiro. Eu tenho certeza que vai melhorar muito o nível do Campeonato Brasileiro para o ano que vem. Quem quiser ser campeão vai ter que mudar a forma de jogar, vai ter que contratar melhor o seu elenco. Então, principalmente vai elevar o nível do Campeonato Brasileiro. A comissão técnica, né? Com certeza. A gente sabe que está fazendo muito importante para o futebol brasileiro. Você que está na rede, a você dedicamos esse programa. Na próxima semana estaremos aqui novamente na TV que pega em seu celular para levar tudo de mais importante que rolou e que estará rolando. Este foi o programa Bola na Rede. Até o próximo programa.